E aí, pessoal, beleza? Saudade de alguns de vocês, nem de todos. Bom, pessoal, eu decidi com a direção do curso a gente seguir aqui a nossa ordem cronológica da nossa matéria, porque, como vocês sabem, a gente discutiu em sala 2 assuntos. Eu disse que o terceiro assunto era logo em sequência, né? Vocês sabem que a gente conversou. Então, eu vou falar hoje com vocês de sistema linear. Mas antes de entrar em sistema linear, só para a gente dar uma lembradinha nas nossas 2 últimas aulas presenciais. Vamos lembrar aqui rapidinho? Meu nome vocês sabem ainda, né? Acho, né? Embora não saibam de vocês. O que nós falamos lá em matrizes? Falamos lá de matriz unitária, falamos lá de diagonal principal de matriz, falamos lá de soma de matrizes, produto de matrizes. Mas o que me interessa para a gente chegar no nosso assunto de hoje é a gente lembrar ordem de matriz. Então, lá em algum momento eu falei com vocês, pessoal, o que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é aquela matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas. Então, digamos, eu tenho essa matriz aqui. Então, M tem que ser igual a N. Toda vez que M, que é a linha, for igual a N, que representam as colunas, linhas e colunas, linha e coluna, então essa matriz é uma matriz quadrada. Então aqui no exemplo que eu estou dando, isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 2. Por que matriz quadrada de ordem 2? Porque ela possui 2 linhas e possui 2 colunas. Então, como o número de linhas é igual ao número de colunas, essa matriz é uma matriz quadrada, né? Tem também a matriz quadrada de ordem 1, já discutimos, não nos interessa lá hoje, o que nos interessa são essas duas aqui. Também falei com vocês, matriz quadrada de ordem 3. É o mesmo significado da matriz quadrada de ordem 2. O número de linhas dessa matriz tem que ser igual ao número de colunas da matriz. Então essa matriz aqui é uma matriz MN, ou IJ também, como vimos em algumas questões de lei de formação. O que tem nessa matriz? Ela tem 1, 2, 3 linhas. Então aqui I ou M, tanto faz, é igual a 3. E tem 2, 3 colunas. Então essa matriz é uma 3 por 3. 2 por 2, linha igual coluna. 3 por 3, linha igual coluna. Aqui dentro, vocês lembram, né? Se não lembram, vamos falar rapidinho. Isso aqui é o posicionamento de cada elemento dentro da matriz. Então o A1 quer dizer o quê? Que o cara que vai entrar aqui está na primeira linha e na primeira coluna. Por exemplo, transferindo para cá, esse camarada aqui, o 1, ele é o A11. Ele está na primeira linha e está na primeira coluna. Indo para a matriz de baixo aqui, o A23. Quem é o A23? É o cara que está sempre linha antes de coluna. Tá, pessoal? O cara que está aqui na linha 2 e na coluna 3. Primeira linha, segunda linha, por isso que o termo é 2. Terceira coluna, 1, 2, 3. Esse cara é o 2, 3. Então, conforme nós discutimos em sala, esses caras aqui, eles posicionam onde o elemento está na matriz. Por exemplo, nessa matriz trazendo para cá, o A2, 3 é o 4. Ele está na primeira, segunda linha, primeira, segunda, terceira coluna. Então, ele é o A2, 3. Então, lembramos aqui no passado, posicionamento de elementos, serve lá para aquelas questões de lei de formação. Tá? Lembramos aqui algumas partes teóricas, né? Não precisamos hoje de soma, não precisamos hoje de produto, por isso que eu não falei. Então, o que nós necessitamos para a gente entender o que eu quero falar com vocês, que ficou pendente em virtude da interrupção das nossas aulas, né, por causa do Covid-19, nós precisamos lembrar disso aqui. Ao lembrarmos disso aqui, aí, bicho, dá uma paradinha no vídeo, dá uma olhada, aí pega lá a folhinha, faz alguns exercícios de novo, continua praticando, pega outros diferentes para poder aquela ali voltar na tua cabeça, beleza? Qualquer coisa chama lá no grupo lá que eu respondo. Né? Estou muito ocupado, estou com o telefone, mas é assim mesmo, pessoal.
Estou muito ocupado fazendo nada dentro de casa, mas faz parte. Então, matrizes. De matrizes, nós damos o gancho para determinante. O que é o determinante? Determinante é o resultado de uma operação ou mais que fazemos em uma matriz quadrada. Só tem determinante se a matriz for quadrada. O que é quadrada? Acabamos de falar. Ou ela é uma matriz 1 por 1, onde o único elemento dela é o próprio determinante, não está aqui no quadro, mas tu vai lembrar, 2 por 2, está aqui, ou uma matriz 3 por 3. Como é que encontra esse determinante? Aí nós vamos lembrar aquele conceito de diagonal principal e de diagonal secundária. Então, no caso aqui da matriz 2 por 2, eu vou lá e me lembrar de que eu tenho que fazer o produto dos elementos da diagonal principal. Lembra que eu chamava de DP? Aí faz organizadinho, não faz chutando, correndo, igual um doido, uma doida, não. Então, diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal? Lembrando que diagonal principal é a diagonal que começa lá no termo A11, na primeira linha e na primeira coluna. Então, aqui é a diagonal principal da matriz 2 por 2. Se eu transferir isso aqui para cá, esse 1 aqui vai puxar a diagonal principal. Daqui a pouco a gente entra nela. Então, produto dos elementos da diagonal principal é 1 e 0. Então, 1 que multiplica 0. Sabe que é 0, faz de cabeça, precisamos de tempo, né, na hora da prova, mas só para a gente poder relembrar. Agora eu vou para a diagonal secundária, né, a diagonal oposta à principal. Quem são os elementos da diagonal secundária? Os elementos da diagonal secundária são esses caras aqui. Começa por esse camarada aqui, o A12 e a diagonal dele. Então, diagonal secundária, quem faz parte dela? O 2 e o 3. Então, produto dos elementos da diagonal secundária. Então, em cima, diagonal principal, produto dos elementos, 1 vezes 0. Diagonal secundária, 2 vezes 3, que é 6. Para achar o determinante, você vai lembrar, para achar o det, é só pegar os elementos da diagonal principal e subtrair dos elementos da diagonal secundária. Melhor dizendo, procurar o resultado da diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Então, aqui no caso, 0 menos 6. Então, esse carinha aqui, o menos 6, é o determinante da matriz A. Então, eu posso dizer que det de A é igual a menos 6. Então, determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, tranquilinho, belezinha, conforme fizemos em sala. Na matriz quadrada de ordem 3, eu usei só um esqueminha, não vou inventar moda, mostrar os outros, porque aqui eu estou aproveitando a oportunidade, é o tempo que a gente tem para a gente poder não deixar a nossa peteca cair. Então eu vou fazer aqui exatamente como eu fiz em sala de aula com vocês. Existem outras maneiras? Existem, mas eu vou manter o padrão da minha aula. O que foi que eu fiz para explicar a vocês o determinante da 3 por 3? Falei para você o seguinte: repete a primeira coluna. Todo mundo da primeira coluna você repete. 1 e menos 1. Aqui. Repetir aqui esses caras. Repito os elementos da segunda coluna. 1, 0 e 2. 1, 0. Agora, pessoal, nós vamos dar um probleminha no vídeo, pessoal. A gente vai dar uma quebradinha aí, mas faz parte do processo, né, pessoal? Então agora nós vamos fazer aqui o determinante da matriz 3 por 3. Existem outras formas, mas eu vou fazer exatamente como eu fiz em aula. Não teve tempo da gente fazer os outros casos, né? Fomos interrompidos aí pela Covid-19. Então, para a gente manter o padrão, vou fazer como eu fiz em sala. O que eu falei para vocês em sala para fazer o determinante de uma matriz 3 por 3? Eu vou aumentar a primeira coluna e a segunda coluna, vou colocar aqui do lado. Então, vamos lá. Primeira coluna, 1 e menos 1. Então, 1 e menos 1. Vou aumentar a segunda coluna, 1, 0 e 2. 1, 0 e 2. Pronto.
Primeiro passo é esse. O que eu faço agora? Eu vou marcar aqui nessa matriz, esse carinha aqui, as diagonais principais. Tá? Vamos marcar esse carinha aí. Só que aqui no caso, eu só tinha uma diagonal principal, por causa da quantidade de elementos. Agora aqui, eu vou ter 3 diagonais principais. Quais são as 3 diagonais principais? Para que eu comecei no mesmo número, no A1, igual eu comecei aqui. Tá? Segunda diagonal principal. Terceira diagonal principal. Beleza? Então, o que eu faço com esses caras? O produto dos elementos dela. Então, ó, produto dos elementos dessa aqui, aí, ó, tem um zero. Quando tiver um zero na diagonal, levanta a mão para o céu que não tem que fazer conta. Por quê? 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0. Pô, se tiver aqui 50 milhões, menos 300 trilhões e um zero no meio, porra, vai dar 0, meu irmão. Então, não precisa fazer conta. Tem 0 na coluna? Na diagonal? Tem. Manda para frente, dá 0. Aqui já não tem 0. Eu tenho que fazer conta e ficar de olho no sinal para não dar mole. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Esses caras aqui são os resultados obtidos dos elementos das diagonais principais. Então eu vou chamar todo mundo aqui de DP, diagonal principal. O que eu faço com esses caras? Somos. Então eu vou somar esse com esse mais esse. Vou somar coisa nenhuma, né, gente? Porque menos 4 com mais 4, tchau. Tchau, que é 0 com 0, então diagonal principal deu 0. Beleza, graças a Deus. Menos um pepino para nós. Então, elementos da diagonal principal, por coincidência, deu 0 também. Agora nós vamos puxar aqui os elementos da diagonal secundária. Da mesma forma que eu fiz lá de cima. Eu vou pegar o elemento oposto. Quem é o elemento oposto a esse 1 aqui? Este 1 daqui. Aqui, ó, diagonal secundária. Diagonal secundária. Se tu olhar para o lado, tu não sabe de onde vem essa bolinha, tu vai se perder. Então tem que ter total atenção aqui, principalmente na hora da prova. Deu aquela moscadinha do lado, olhou aquela situação bacana, vai distrair e já vai perder tempo que vai ter que recomeçar. Vamos lá, vou ter que dar uns elementos aí da diagonal secundária. Né? Olha o zerinho aqui na parada. Vai dar 0. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Vou somar esses caras. 0 com 8, 8. 8 mais 3, 11. Então, os elementos, vou puxar para cá, pessoal. Os elementos da diagonal secundária, 8 mais 3, 11. Beleza. E agora, acabou? Não. Quando eu fiz o principal e o secundário da anterior, não acabou. O que eu tive que fazer? Subtrair o resultado da principal pelo da secundária. Quando eu fizer isso, eu vou ter encontrado um determinante. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, repara que é do mesmo jeito, cara. O único problema é que aqui aumenta 2 colunas, um pouquinho de trabalho. Mas tem umas outras jogadinhas que a gente lá na frente vai aprender. Tá? Det dessa matriz B aqui é igual a principal, 0, menos a secundária, 11. Toma cuidado, pessoal, aqui não aconteceu, né? Mas toma cuidado quando o resultado da secundária for negativo. Tá? Não entuba o outro negativo, não. Tem o menos da regra, e se porventura o cara da secundária for negativo, vai bater menos com menos. Vai virar mais. Então fique esperto nisso aí, que na ânsia de fazer correndo uma prova, tu distrai e pode perder uma questão. Tá? Esse menos aqui é da forma. Não aconteceu isso nem nesse caso, nem nesse aqui. 0 menos 11, o determinante da matriz B é menos 11. Pronto, pessoal. Revisamos o que precisávamos revisar para a gente entrar no próximo assunto, que é sistema linear. Aí eu vou dar uma interrompida aqui no vídeo, daqui a pouco a gente retoma com o sistema linear. Valeu! Agora, pessoal, nós vamos dar um probleminha no vídeo, pessoal, a gente vai dar uma quebradinha aí, mas faz parte do processo, né, pessoal? Então agora nós vamos fazer aqui o determinante da matriz 3x3. Existem outras formas,
mas eu vou fazer exatamente como eu fiz em aula. Não teve tempo da gente fazer os outros casos, né? Fomos interrompidos aí pela Covid-19. Então, para a gente manter o padrão, vou fazer como eu fiz em sala. O que eu falei para vocês em sala para fazer o determinante de uma matriz 3x3? Eu vou aumentar a primeira coluna e a segunda coluna, vou colocar aqui do lado. Então, vamos lá. Primeira coluna, 1, 1 e menos 1. Então, 1, 1 e menos 1. Vou aumentar a segunda coluna, 1, 0 e 2. 1, 0 e 2. Pronto. Primeiro passo é esse. O que eu faço agora? Eu vou marcar aqui nessa matriz esse carinha aqui, as diagonais principais. Tá? Vou marcar esse carinha aí. Só que aqui no caso, eu só tinha uma diagonal principal, por causa da quantidade de elementos. Agora aqui, eu vou ter 3 diagonais principais. Quais são as 3 diagonais principais? Repara que eu comecei no mesmo número, no A1, igual eu comecei aqui. Tá? Segunda diagonal principal. Terceira diagonal principal. Beleza? Então, o que eu faço com esses caras? O produto dos elementos dela. Então, ó, produto dos elementos dessa aqui, aí, ó, tem um zero. Quando tiver um zero na diagonal, levanta a mão para o céu que não tem que fazer conta. Por quê? 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0. Pô, se tiver aqui 50 milhões menos 300 trilhões e um zero no meio, porra, vai dar zero, meu irmão. Então não precisa fazer conta. Tem zero na coluna? Na diagonal? Tem. Manda para frente. Vai dar zero. Aqui já não tem zero. Eu tenho que fazer conta e ficar de olho no sinal para não dar mole. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Esses caras aqui são os resultados obtidos dos elementos das diagonais principais. Então eu vou chamar todo mundo aqui de DP, diagonal principal. O que eu faço com esses caras? Somos. Então eu vou somar esse com esse mais esse. Vou somar coisa nenhuma, né, gente? Porque menos 4 com mais 4, tchau. Tchau, que é 0 com 0, então diagonal principal deu 0. Beleza, graças a Deus. Menos um pepino para nós. Então, elementos da diagonal principal, por coincidência, deu 0 também. Agora nós vamos puxar aqui os elementos da diagonal secundária. Da mesma forma que eu fiz lá de cima. Eu vou pegar o elemento oposto. Quem é o elemento oposto a esse 1 aqui? Este 1 daqui. Aqui, ó, diagonal secundária. Diagonal secundária. Se tu olhar para o lado, tu não sabe de onde vem essa bolinha, tu vai se perder. Então tem que ter total atenção aqui, principalmente na hora da prova. Deu aquela moscadinha do lado, olhou aquela situação bacana, vai distrair e já vai perder tempo que vai ter que recomeçar. Vamos lá, vou ter que dar uns elementos aí da diagonal secundária. Né? Olha o zerinho aqui na parada. Vai dar 0. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Vou somar esses caras. 0 com 8, 8. 8 mais 3, 11. Então, os elementos, vou puxar para cá, pessoal. Os elementos da diagonal secundária, 8 mais 3, 11. Beleza. E agora, acabou? Não. Quando eu fiz o principal e secundário da anterior, não acabou. O que eu tive que fazer? Subtrair o resultado da principal pelo da secundária. Quando eu fizer isso, eu vou ter encontrado um determinante. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, repara que é do mesmo jeito, cara. O único problema é que aqui aumenta 2 colunas, dá um pouquinho de trabalho. Mas tem umas outras jogadinhas que a gente lá na frente vai aprender. Tá? Det dessa matriz B aqui é igual a principal, 0, menos a secundária, 11. Toma cuidado, pessoal, aqui não aconteceu, né? Mas toma cuidado quando o resultado da secundária for negativo. Tá? Não entuba o outro negativo, não. Tem o menos da regra, e se porventura o cara da secundária for negativo, vai bater menos com menos. Vai virar mais. Então fique esperto nisso aí, que na ânsia de fazer correndo uma prova, tu distrai, pode perder uma questão. Tá? Esse menos aqui é da forma. Não aconteceu isso nem nesse caso, nem nesse aqui. 0 menos 11, o determinante da matriz B é menos 11.
Pronto, pessoal. Revisamos o que precisávamos revisar para a gente entrar no próximo assunto, que é sistema linear. Aí eu vou dar uma interrompida aqui no vídeo, daqui a pouco a gente retoma com o sistema linear. Valeu!